Olá pessoal, saudações a todos. Quem está falando é Rodrigo Aguiar, médico radiologista, e nesse vídeo de hoje nós vamos conversar sobre as síndromes nervosas compressivas do membro inferior. Isso foi tema da nossa terceira radioclass e esta aula será disponibilizada no canal em duas partes. Espero que vocês gostem do conteúdo. Aquele abraço e até a próxima. Então vamos nessa. Pessoal, então hoje a gente vai conversar sobre síndromes nervosas compressivas do membro inferior, tá? Nesta aula, vamos passar aqui os slides, deixa eu ver aqui porque não está passando. Agora foi. Tá. Então, só para lembrar, eu sou o Rodrigo Aguiar, médico radiologista. A gente tem o canal lá, Radiologia Ortopédica, o canal no YouTube, né? Mas, na verdade, a gente tem o site Radiologia Ortopédica, né? O site está ficando mais legal agora que já inseri lá o e-mail, que dá para se inscrever no e-mail do site da radiologia. Então, dá para, sempre quando tiver coisa nova, a gente vai estar colocando no e-mail, a gente vai estar avisando por e-mail. Então tá melhorando, aos pouquinhos a coisa vai melhorando. Tem o Facebook também, tem o Instagram, que a gente também tem algum material postado lá. Então, sou médico titulado do CBR, do Colégio Brasileiro de Radiologia, médico radiologista, a minha principal função como clínico, como médico, assim, né, digamos assim, civil, na Clínica DAP aqui em Curitiba, e eu sou professor de radiologia da Universidade Federal do Paraná. Ok? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos falar das neuropatias compressivas, né? Então, para eu fazer essa aula, eu peguei aqui o modelo mental aqui de um mapa de metrô, né? Mostrando aqui aonde que está a linha do metrô e onde que são as áreas de parada, as estações do metrô, né? Isso aqui é o mapa de São Paulo, né? Mas não se desespere que não é nem tão complexo quanto isso aqui, né? Então, é um pouco menos complexo aqui. Então, esse daqui é o nosso mapa que a gente vai estudar hoje. A gente vai ver alguns nervos do membro inferior, os principais, onde a gente tem as neuropatias compressivas, e a gente vai falar sobre eles, ok? Então só vão ser 4 nervos que eu vou mostrar para vocês na sequência. Bom, antes de falar desses nervos propriamente ditos, só falar um pouco do mecanismo de lesão nas neuropatias compressivas, né? Então, o mecanismo mais comum é uma compressão ou uma tensão neural. Então isso aí vai levar a uma lesão nervosa, e o paciente pode ter dor, pode ter uma denervação, dependendo se o nervo é sensitivo ou se é um nervo motor. Então, nós vamos ter achados clínicos, nós vamos ter achados eletromiográficos para confirmar esses achados, confirmar a lesão. Nos achados de imagem, aí que está. A avaliação do nervo mesmo não é uma avaliação tão fácil assim. A gente precisa de uma máquina boa, uma máquina de alto campo, onde a gente faz uma sequência, que a gente fala uma sequência neurográfica, né? Uma sequência bem pesada, com T2 com saturação de gordura ou STIR, porque o nervo ele vai ficar branco e o resto do tecido em volta vai ficar preto. Eu vou mostrar para vocês uma imagem daqui a pouco. Mas a principal alteração que a gente consegue ver, então essa é a alteração direta, né? Quando você vê a lesão no nervo. Mas uma das principais alterações que a gente vê na ressonância magnética são as alterações indiretas da lesão nervosa. E essas alterações indiretas ou secundárias nós vamos ver nos nervos motores, né? Então, o que vai acontecer nos nervos motores com uma lesão nervosa? Vai ter uma repercussão no músculo. Então, vai ter uma denervação. Então, a denervação ela pode ser subaguda, pode ser aguda, pode ser crônica. Lembra? Denervação aguda e subaguda tem mais edema muscular, e a denervação crônica tem mais lipossubstituição, tem mais gordura dentro do ventre muscular, tá? Vai diminuindo músculo e vai aumentando gordura. Então, é esse achado secundário que a gente vai ver muito no exame de ressonância magnética. É por isso que é muito mais fácil a gente fazer um diagnóstico de uma lesão de um nervo motor do que do nervo sensitivo. O nervo sensitivo, a gente não tem um achado secundário para se basear igual a gente tem nos nervos motores, ok? Então, as neuropatias compressivas, falando de forma geral, é uma patologia de difícil diagnóstico. Bom, exige refinado conhecimento anatômico, isso vocês já sabem, mais útil nos nervos motores por causa dos motivos que eu acabei de expor, essa ressonância magnética, e as exigências da máquina e a técnica para avaliação neural
são exigências mais altas. O T1 é bom para ver anatomia, né? Você vai ver o nervo mais escuro, mais preto, com a gordura em volta. E o T2 FAT7, o DP-FAT7, o STIR, a gente vai ver a avaliação do sinal do nervo e a sequência bem pesada no T2 com saturação de gordura ou STIR, a gente vai ter uma sequência neurográfica, que o nervo vai aparecer mais branco e as outras estruturas vão aparecer mais escuras, ok? Então, as lesões nervosas podem ser traumáticas, podem ser lesões expansivas que vão causar essa compressão nervosa. Eu não vou ficar repetindo o que está escrito aqui, né? Essa é uma vantagem de ter o vídeo, depois vocês podem pegar e pausar e ler. Mas, enfim, qualquer lesão que faça uma compressão no nervo, que tire o nervo do caminho dele, que dê ali um chega para lá no nervo, você pode ter uma neuropatia compressiva por conta disso, ok? Então, aqui só mostrando uma sequência mais pesada no T2 com saturação de gordura, fazendo como se fosse uma neurografia, né? Então, aqui a gente vê o nervo ciático aqui à esquerda, espessado, com sinal aumentado. Isso aqui é no plano coronal. No plano axial, olha só o nervo ciático aqui, ó, espessado e com sinal aumentado. Então, quando a gente vê isso aqui, a gente consegue ver a lesão no nervo propriamente dito. Mas, uma boa parte dos casos, a gente não consegue pegar a lesão no nervo, ainda mais que, às vezes, o nervo ele já é muito pequenininho e a gente não consegue ter uma resolução tão boa assim para pegar essa lesão nervosa. E o que nós vamos encontrar são as lesões secundárias de denervação da musculatura inervada pelo nervo lesionado. Ok? Bom, na região do plexo lombosacro, nós temos 3 nervos principais, ou nervos motores, assim, o nervo ciático, o nervo femoral e o nervo obturador, tá? Vamos falar um pouquinho de cada um. Outro nervo que vai entrar na festa é o cutâneo lateral da coxa. Esse é um nervo sensitivo. Então, assim, enquanto nos outros 3 nós temos músculos inervados que vão ajudar a gente a fazer o diagnóstico com os achados secundários de inervação, o nervo cutâneo lateral da coxa não. O nervo cutâneo lateral da coxa ele é só sensitivo e a gente vai conversar com ele mais para frente, sobre ele mais para frente, beleza? Bom, vamos lá. O nervo ciático. O nervo ciático, então, ele se origina aqui na região do plexo lombosacro, se não me engano, de L4 até S2. Ele vai descer, ele tem um ramo tibial e um ramo fibular. Os 2 ramos eles vão descendo aqui para a região posterior da coxa e depois vão para a região posterior da perna. Então, a origem do nervo ciático de L4 até S2 tem uma porção fibular e tibial e estende-se da pelve para a região posterior da coxa. Na região superior aqui do nervo ciático, na saída do nervo ciático ali do plexo lombosacro, a gente pode ter uma síndrome do piriforme, uma compressão ali do músculo piriforme, mas eu não incluí isso nessa aula porque só isso aí dá meia hora de aula. Então, numa outra ocasião, a gente fala sobre síndrome do piriforme, beleza? Então, vamos seguindo para frente para avaliar os outros nervos, inclusive os ramos mais distais do nervo ciático. Bom, falando agora do segundo nervo. Então, eu falei lá do começo, agora do começo do ciático, depois a gente vai ver um pouco mais sobre ele, mas agora falar sobre o nervo obturador. Esse nervo obturador, que é esse nervo aqui, ó, ele vai inervar a musculatura medial da coxa, né? Então, a musculatura adutora, quem inerva é o nervo obturador. Tem uma origem de L2 até L4, atravessa a região superior do forame obturador e tem os ramos anterior e posterior ao redor do obturador externo. Aqui a gente vai ver umas imagens mais para frente, mas legal. O ramo anterior e o ramo posterior ao redor do músculo oblíquo externo, tá? Isso aqui então é a região do forame obturador, aonde ele atravessa, e essa aqui é a área de compressão do nervo obturador. A principal área de compressão do nervo obturador é nessa região aqui, da passagem pelo nervo obturador e nessa bifurcação aqui ao redor do oblíquo externo. Bom, nós podemos ter uma compressão pós-traumática ou pós-cirúrgica. Tumores pélvicos também, metástases, podem comprimir o nervo obturador, né? Isso aí é uma outra alteração que a gente vê e não é tão raro assim. O ramo anterior geralmente é mais afetado do que o ramo posterior. A tendinopatia crônica adutora também pode levar à fibrose e compressão do nervo obturador. Isso é uma coisa que a gente não pensa muito, mas isso acontece. E o que a gente vai ver como achado de imagem para ajudar a gente? Denervação da musculatura medial ou adutora da coxa. Então, assim,
dá uma ajuda danada, né? Você tem lá uma suspeita de lesão do nervo obturador, e aí você consegue ver se tem um edema na musculatura, de denervação subaguda ou aguda, ou uma lipossubstituição. Então, opa, tá denervando aqui, quem nerva aqui é o nervo obturador, beleza. Tá, resolve o problema. Ok? Então aqui o nervo obturador, de um lado e do outro, ó, essa aqui é a região do nervo obturador, passando aqui, né, o obturador interno está aqui, então a gente vai descendo, na verdade, o obturador interno, o obturador externo está mais aqui, né, isso, obturador interno e externo. Então, o que a gente vê, ó, que ele tem essa bifurcação, né, uma aqui vai passar para frente, a outra vai passar para trás, nesse caso aqui está até no meio do músculo, né, um pouco para frente, um pouco para trás, o ramo anterior e o ramo posterior do obturador interno, né. Então eles vão descendo aqui, e aqui a gente já chega na região da raiz da coxa. Então, o nervo obturador, essa região aqui é a principal região de compressão do nervo obturador. Às vezes, ele próximo aqui da sínfise púbica pode ter uma tendinopatia, com uma fibrose aqui da musculatura adutora, do adutor longo, e a gente pode também ter uma lesão secundária, então, no nervo obturador aqui perto. Ok? Outra coisa, pessoal, às vezes a gente tem um líquido aqui na bolsa do obturador externo, e esse líquido na bolsa do obturador externo aqui mais para baixo, ela também pode comprimir o nervo obturador. Eu já vi uns dois ou três casos assim na prática do dia a dia, com uma bursite do obturador externo, no recesso do obturador externo, comprimindo o nervo obturador e fazendo uma denervação na região medial da coxa, tá? Bom, indo para o nervo femoral. O nervo femoral, origem de L2 e L4, ele inerva a musculatura anterior da coxa, então quadríceps, né? Nervo femoral inerva o quadríceps. Atravessa o canal inguinal e o nervo safeno atravessa o canal adutor. O nervo femoral, na região aqui do canal inguinal, ele tem então, o canal inguinal aqui acaba fazendo, é o teto ali dessa região, e se tiver qualquer lesão compressiva nessa região aqui, não tem como o nervo femoral subir, né? Porque tem o canal inguinal que fica ali, o ligamento inguinal que fica ali, que é bem fibroso, é bem espesso, e se tiver alguma coisa subindo ali ou comprimindo, vai fazer a compressão nessa região, tá? Então a compressão leva à denervação do quadríceps, ou dificuldade em estender a perna e flexionar o quadril, né? Quando você tem uma lesão do quadríceps. Hematomas, alterações pós-operatórias e traumáticas podem fazer essa neuropatia femoral. Então aqui a gente tem, né, a veia, a artéria, o nervo femoral, o ligamento inguinal está aqui, e aqui, se tiver alguma alteração expansiva nessa região, vai comprimir o nervo femoral, ok? Aqui a gente tem, né, o nervo está nessa região aqui, o ligamento inguinal está aqui para cima, então se a gente tiver alguma alteração aqui, vai comprimir o nervo femoral. Esse aqui era um caso de uma bursite tuberculosa do elipsoas, então repare só aqui como é que está a região do nervo femoral, está nessa área aqui, com certeza está comprimido por causa dessa grande bursite tuberculosa aqui do elipsoas. Esse aqui era um caso de um hematoma do músculo ilipsoas, ali perto da inserção dele na tuberosidade, no trocânter menor femoral. Então, um aumento do tamanho das fibras distais do elipsoas. Tá vendo que está fazendo um abaulamento aqui na região anterior do canal inguinal. Tá aqui, ó, veia, artéria, o nervo está nessa região. Então, essas alterações podem levar a uma compressão do nervo femoral. Beleza? Saindo então do nervo femoral, entrando agora no nervo cutâneo lateral da coxa. Então, o nervo cutâneo lateral da coxa é um nervo sensitivo, né? Então a gente não vai ver denervação. No obturador, a gente poderia ver denervação na musculatura adutora ou na musculatura medial. No femoral, nós vemos a denervação no quadríceps. O nervo cutâneo lateral da coxa, ele não dá denervação, porque ele é um nervo sensitivo, ok? Então, ele tem origem de L2, L3, é um nervo sensitivo, estende-se da pelve para a coxa, sob o ligamento inguinal, adjacente à espinha ilíaca anterosuperior. Então, esse é o ponto anatômico onde você vai procurar o nervo cutâneo lateral da coxa, e é também o ponto onde geralmente existe uma compressão, nessa região aí, próxima da espinha ilíaca anterosuperior. Então,
quando a gente tem uma compressão nessa região, e o paciente ele tem uma sintomatologia por causa dessa compressão do nervo cutâneo lateral da coxa, que é uma dor em queimação, geralmente na região lateral da coxa, isso é chamado de meralgia parestésica. Então, meralgia parestésica é a clínica da lesão ou da compressão do nervo cutâneo lateral da coxa, ok? Então, faz uma compressão nervosa adjacente à espinha ilíaca anterosuperior, na área de perfuração aqui da face lata, né? Então, a clínica vai ser dor em queimação e amortecimento na região lateral da coxa. Então, acho que tem tem uma imagem aqui, ó. Pessoal, a dica para vocês acharem o cutâneo lateral da coxa é o seguinte: achem a perfuração dele na face lata. Aí depois vocês vêm voltando ou indo para frente com a imagem para fazer o caminho do nervo todo. Por exemplo, aqui tá difícil de ver o nervo, ele tá por aqui, ó. Vamos descendo, ele deve estar por aqui. A espinha ilíaca anterosuperior está mais ou menos nessa região aqui. Aí aqui deve estar o nervo. Aí aqui tá difícil um pouquinho. E aí volta. Opa, olha só. Olha o nervo aqui, ó. O nervo está nessa região, tá? Ele passou a espinha ilíaca anterosuperior e desceu para cá, ó. Então agora você vem voltando, ó. O nervo está aqui, ó. O nervo está aqui. 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 E aqui ele está junto do músculo. Então, assim, ó, você acha o nervo aquele perfurando a face lata nessa região, aquele aqui até bifurcou, e aí você sobe. E aí você vai fazendo o caminho inverso para achar o nervo cutâneo lateral da coxa, tá? Não tente procurar ele de cima para baixo, é mais difícil. Quer dizer, tenta, faz o que você quiser. Mas é mais fácil você encontrar ele de baixo para cima quando ele perfura ali a face lata, beleza? Porque aqui, ó, fica tudo muito junto, a musculatura, as estruturas ósseas, ligamento inguinal, então fica muito difícil da gente identificar o nervo cutâneo lateral da coxa nessa região. Por isso que é melhor começar de baixo para cima quando ele perfura a face lata. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então tá bom. Então vamos lá. Vimos aqui, nervo cutâneo lateral da coxa. O problema dele é que ele é sensitivo e ele não dá denervação em lugar nenhum. Então, o que vai ter mesmo é a clínica de dor. A dor em queimação e amortecimento. Bom, pessoal, então nós falamos de 3 nervos aqui na região da raiz da coxa, né? O obturador, o femoral e o cutâneo lateral da coxa, enfim. Agora nós vamos falar do nervo ciático, a continuação dele. Então, aquela parte mais de cima lá do ciático, que pode fazer a compressão da síndrome do piriforme. Isso aí a gente vai deixar para uma outra aula. E agora a gente vai falar, digamos assim, do joelho para baixo, tá? Das síndromes compressivas ali do joelho para baixo. Então, o nervo ciático ele vai se dividir, né, em nervo tibial posterior e nervo fibular comum. Então, vamos falar primeiro do nervo fibular comum. Então, o nervo fibular comum é esse nervo aqui. Ele passa aqui, ó, ele contorna a cabeça da fíbula, ele é meio fixo aqui em volta da cabeça da fíbula. Então, olha aqui, ó. O nervo fibular comum, ele é fixo em volta da cabeça da fíbula. Então, isso aqui é um ponto muito vulnerável desse nervo. Aqui é superficial, né? Eu acho que qualquer um consegue botar o dedo na cabeça da fíbula e ver que o que separa a cabeça da fíbula do nosso dedo é sei lá, 1 milímetro, 2 milímetros de tecido. Então, o nervo fibular está ali, ó, ali perto. Tá um pouquinho mais para baixo, mas tá perto dessa região aqui. Então, nessa área, ele é muito vulnerável. Ele é vulnerável a compressões extrínsecas, ele é vulnerável a trauma. E eu vou até mostrar um caso para vocês aqui, um caso bem interessante. Então, o nervo fibular comum. Divisão do nervo ciático na região superior da fossa poplítea. Desce, isso aqui é o mais normal, né? Às vezes o nervo fibular comum, ele já divide lá em cima, lá na pelve, tá? Então, mantenha na cabeça que existe essa variação anatômica. Ele desce entre o gastrocnêmio lateral e o tendão do bíceps, da coxa, contorna a cabeça da fíbula, no túnel fibular, perfura a face anterior entre as origens do fibular longo. Então, essas regiões aqui, onde ele contorna a cabeça da fíbula e perfura a face anterior entre as origens do fibular longo, são as áreas de compressão do nervo fibular comum. É aí que é o ponto mais vulnerável dele, ok? Mesmo porque depois ele já divide
em fibular profundo e fibular superficial, né? Então, assim, a parte que leva o nome fibular comum na região ali da fossa poplítea, na região do joelho, não é tão grande assim. Então, o nervo fibular comum, né, ele tem a honra de receber o título aí da neuropatia mais comum dos membros inferiores, é a do fibular comum. O nervo, então, ele é fixo ao redor da cabeça da fíbula e da face anterior ali do fibular longo. É mais comum comprometer a porção profunda do que a porção superficial do nervo fibular, quando irradia. A clínica é similar a uma neuropatia do ciático e de L5-S1. O paciente vai ter pé caído, fraqueza na extensão e na inversão do pé e na extensão do hálux. Beleza? Esse aqui, pessoal, então, estava falando para vocês como que o nervo fibular comum ele é muito sensível a trauma e a compressão extrínseca, né? Esse caso aqui era um caso bem emblemático para mim, porque teve um tempo que eu trabalhava lá em São Paulo, trabalhava lá no grupo do Abdala, na época que ele estava no Fleury, a gente trabalhava lá, então eu pegava a ponte aérea toda semana, eu morava em Curitiba e ia para lá na segunda ou no domingo à noite e voltava na quinta. Eu fiz isso quase 2 anos. E foi bem na época do caos aéreo, quando teve aquele acidente da Gol, depois o acidente da TAM. Então era uma época que realmente o aeroporto estava terrível. E essa paciente, ela veio para a gente. A história dela era o seguinte: o avião dela atrasou e ela ficou sentada no aeroporto 12 horas esperando um outro avião, o próximo voo para ela, e ela ficou sentada muito tempo com a perna cruzada na mesma posição. E ficou na perna cruzada, sabe aquela perna com a perna cruzada mais fechadinha, assim, que a cabeça da fíbula fica comprimida no outro joelho? Então ela ficou desse jeito. E aí depois ela começou com uma clínica de lesão do fibular comum. E aí a gente fez o exame de imagem dela, né? Então esse daqui é o nervo fibular comum, ó, passando ao redor da cabeça da fíbula. Tá aqui. E ele já não tá legal no T1, né? Olha só, a gente não consegue definir as fibras direito. Tá tudo meio assim, meio flu. Tá tudo meio atenuado o sinal nessa região. Repare que a musculatura da região do compartimento anterior, aqui, anterolateral da perna, aqui, ó, na posição superior, olha que já tem lipossubstituição, olha como é que tá. Já tem coisa aí. Aí a gente fez o T2 com saturação, olha só. Aqui o nervo fibular comum, com sinal atenuado, não tá legal isso aqui, não tem aquele hipersinal do nervo mais bonitinho, ele tá borrado por causa da neuropatia compressiva que foi feita, e olha a musculatura da região anterior, anterolateral da perna aqui, com edema muscular e mais lipossubstituição. Então, já está até numa fase aqui de denervação subaguda, né? Já tem lipossubstituição junto e não é só edema. Então, olha só esse caso, né? Muito, para mim, ele é muito... nunca vou esquecer desse caso, né? Porque eu lidava também o dia a dia com o caos aéreo daquela época. Então, mostrando aqui de novo, né? A forte relação entre a cabeça da fíbula e o nervo fibular comum. Passa aqui atrás da cabeça da fíbula, né? Contorna a cabeça da fíbula. Então, qualquer lesão, qualquer problema que estiver na cabeça da fíbula, tem que dar uma olhada com carinho no nervo fibular comum para ver se ele não está envolvido também no problema do paciente, na doença do paciente, ok? Então aqui, nervo fibular comum, isso aqui é uma coisa interessante. O nervo fibular comum, ele manda um nervo recorrente articular para articulação tibifibular proximal, tá? E acontece que às vezes nós podemos ter uma doença degenerativa da tibiofibular proximal, e essa doença degenerativa aqui pode gerar um cisto artrosinovial, e esse cisto artrosinovial ele pode descomprimir para dentro desse nervo articular recorrente, e esse cisto ele pode caminhar até o nervo fibular comum. E aí a gente vai ter uma neuropatia do fibular comum também. Então eu vou mostrar para vocês um caso aqui na sequência, que foi isso que aconteceu. Esse paciente aqui, ó, ele tinha ele tinha um cisto da articulação tibiofibular proximal. Esse cisto ele descomprimiu
para dentro do nervo articular recorrente e ele foi indo até chegar na região do nervo fibular comum. Tá vendo aqui, ó? Então, o cisto aqui no nervo recorrente, ó, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, aí ele sobe, né? Aí ele sobe aqui, ó, e foi pro nervo fibular comum. Olha só que safadinho, né? Olha a lesão que foi feita nesse caso, né? Então, uma lesão articular degenerativa, o cisto descomprimiu através do nervo articular recorrente e esse cisto descomprimindo aí foi parar lá no nervo fibular comum. Beleza? Então, isso aqui é uma neuropatia compressiva com essa causa degenerativa aqui da tibiofibular proximal. Deixa eu ver, acho que tem outras imagens desse caso, isso, aqui mostrando, né? Essa aqui é a parte do nervo articular recorrente, e aqui é ele chegando do nervo fibular comum, de novo, né, ao padrão de denervação subaguda, barra subaguda da musculatura da região anterolateral da perna, né, relacionada à lesão do nervo fibular comum, ok? O nervo fibular comum, então, ele vai se dividir no nervo fibular superficial e no nervo fibular profundo, tá? Então, esse aqui é o nervo fibular profundo, esse aqui é o nervo fibular superficial. Então, logo depois, passou ali a cabeça da fíbula, perfurou a face anterior do fibular longo, então ele vai se dividir, porção profunda e porção superficial. Vamos falar primeiro da porção profunda, tá, do nervo fibular. O nervo fibular profundo, né? Então, esse nervo fibular profundo, ele inerva a musculatura extensora do pé e dos dedos, é sensitivo para o primeiro espaço digital, o compartimento fica no compartimento anterior, né, do pé, tornozelo, junto com os vasos tibiais anteriores, superficial na região anterior do tornozelo, abaixo do retináculo superior, ele se divide numa porção no ramo lateral e no ramo medial, ok? Ó, abaixo do retináculo superior, extensor superior, né? Lembra? Rádio Class passado nós falamos de retináculo, né? Então quem assistiu tá fera, tá craque, né? Só para relembrar, né? Esse aqui é o retináculo extensor superior e esse aqui é o retináculo extensor inferior com os dois ramos, né? O ramo supermedial, o inferomedial e o ligamento frondiforme, né? Então, aqui, então veja que as coisas elas acabam se ligando, né? A gente fala de uma coisa, depois fala de outra e a gente consegue construir uma figura maior. Então, esse nervo fibular profundo, né? Potenciais pontos de compressão do nervo fibular profundo. Margem inferior do retináculo superior, então aqui a gente tem o retináculo extensor superior. Nessa região aqui, na margem inferior do retináculo superior, é uma área de possível compressão do nervo fibular profundo. E uma outra área de compressão é entre o retináculo inferior e a articulação talo-navicular, que é mais ou menos nessa região aqui, ok? Então, essas são as duas áreas de compressão. De novo, os retináculos estão no meio da bagunça. Tanto a compressão mais superior quanto na compressão mais inferior. Então, ó, se liguem nos retináculos, que eles são reparos anatômicos também para lesão de outras estruturas, ok? Mostrando aqui, então, a divisão do nervo fibular, pessoal. O nervo fibular, ele está aqui, nessa região, o nervo fibular comum. Aí ele vai se dividir, ó. Ele se dividiu aqui. Vamos de novo. Esse aqui é bom fazer um cine, ó. O nervo fibular profundo está aqui, o superficial está aqui, ó. Vamos voltar. Profundo, superficial. Profundo, superficial. Profundo, superficial. Profundo e superficial estão meio juntos aqui. Eles estão nessa região aqui. Mas então, o profundo ele vem aqui para a região mais anterior. E o superficial ele vai para a região mais lateral. Então a gente vai descendo, ó. O nervo fibular profundo está aqui. O nervo fibular superficial está aqui. Profundo está aqui. Superficial, cadê o... Ó, superficial está aqui, ó. Superficial esse cara aqui. Vem para cá. E o profundo é esse aqui, ó. Tá? Então esses são as duas divisões, são os dois ramos da divisão do nervo fibular comum, né? O nervo fibular profundo, que ele é mais anterior, e o nervo fibular superficial, que ele é mais lateral, ok? Então ele vem para cá, ó, o nervo fibular profundo está aqui, ó, por enquanto que ele é profundo, e aqui ele começa a superficializar na região anterior do tornozelo. Só mostrando aqui na região da tibiofibular proximal, um grande cisto artrosinovial da tibiofibular proximal, com
com bastante alteração expansiva, com edema de partes moles adjacentes. E às vezes, quando você tem uma lesão grande dessa, cística, aqui tem um pouco de extravasamento para partes moles com alteração inflamatória junto, essas alterações elas também podem comprimir a região ou do nervo fibular profundo ou do nervo fibular superficial que está saindo aqui mais para a região lateral, tá? Então, assim, às vezes, pessoal, a gente não consegue ver a lesão no nervo ou a compressão nervosa propriamente dita, mas a gente vê uma lesão muito grande na área onde era para ser visto o nervo, e aí a gente já corre para ver como é que está a musculatura distal, isso aí, para ver se tem algum problema ou não, ok? Então, nesse caso aqui não tinha problema nenhum, não tinha nada demais, era só um cisto mesmo com extravasamento para partes moles adjacentes e reação inflamatória, mas fica bem aqui, ó, na área, logo depois da bifurcação do nervo fibular comum. Bom, aqui só para mostrar mais distalmente o nervo fibular profundo, então aqui nós temos, ó, extensor tibial anterior, extensor longo do hálux, extensor longo dos dedos, né? E aqui nós temos o feixe vasco nervoso tibial anterior, do fibular profundo e dos vasos tibiais anteriores, né? Então, o ramo vascular e nervoso, junto então com o nervo fibular profundo, fica nessa região aqui, ó. Fica bem aqui, ó. Fica bem aqui meio posterior ao tendão do extensor longo do hálux, ok? É nessa região aqui, na região do tornozelo, que nós vamos ver o nervo fibular profundo. Tá? Aqui já fica mais difícil de ver. Mas, enfim, é nessa área aqui que a gente vai encontrar o nervo fibular profundo na região do tornozelo. Bom, o nervo fibular profundo, então, as áreas de compressão mais comum, a gente já conversou mais ou menos, né? Então, a síndrome tarsal anterior nos corredores e entorse de repetição no futebol, né? Sintomas sensitivos. Nessa região aqui anterior, na região do dorso do pé, às vezes nós temos alterações hipertróficas, degenerativas, e essas alterações podem fazer osteófitos dorsais. E esses osteófitos dorsais podem comprimir o nervo fibular profundo nessa região, ok? Ou osteófitos ou cistos artrosinoviais, que de vez em quando a gente encontra também nessa região. Que só mostrando os ramos medial e lateral do nervo fibular profundo, o ramo medial e lateral do nervo fibular profundo mais para baixo aqui nesse corte. Aqui a gente está na região do tornozelo, aqui a gente já está na região do quase médio pé, né? Mostrando aqui que o nervo fibular profundo ele se divide em dois ramos, medial e lateral. Esse aqui era uma lesão, se não me engano, era um tumor de baía nervosa, comprometendo a região do nervo fibular profundo. Então aqui, ó, tem uma lesão de baía nervosa aqui, uma lesão expansiva. O que pode estar, da onde pode ser a origem, né? A origem deve ser do nervo fibular profundo, tá? Bem nessa região posterior ao tendão do extensor longo do hálux. Esse outro caso, só mostrando uma alteração degenerativa na região dorsal do pé, do médio pé. Então, às vezes, quando você tem uma alteração degenerativa dessa, se você tiver osteófito anterior, osteófito dorsal não, né? É dorsal mesmo. Quando você tiver um osteófito dorsal ali, você pode ter uma compressão do nervo fibular profundo. Aqui era um paciente com cisto artrosinovial, comprometendo essa região aqui, bem junto do nervo fibular profundo, bem na área do nervo fibular profundo. Esse paciente, por exemplo, nessa região, ele só tinha sintoma sensitivo, que era a região ali do primeiro espaço intermetarsal, na região do primeiro dedo, primeiro espaço intermetarsal. Não tem, nessa região, o nervo fibular profundo não tem mais ramo motor, e o paciente tinha queixa sensitiva, ok? Então, foi encarado como sendo um cisto artrosinovial gangliônico, fazendo uma compressão aqui na porção mais distal do nervo fibular profundo, só que é o ramo medial do nervo fibular profundo, né? Bom, falamos do nervo fibular profundo. Ufa, foi-se um. Agora nós vamos para o nervo fibular superficial. Então, o nervo fibular superficial é o outro do lado, né? Então, fibular comum, fibular profundo a gente já falou. Agora a gente vai falar do fibular superficial. Esse nervo fibular superficial, a inervação motora dele é da musculatura fibular, e após passar os músculos fibulares, ele vira um nervo sensitivo para a porção lateral da perna e do dorso do pé. Então, aqui mostrando, vamos lá, ó. Fibular profundo, fibular superficial está aqui nessa região.
A gente vai seguindo ele aqui, vai seguindo ele aqui, vai seguindo ele aqui, ó. Olha, superficializando aqui, ó. Ele superficializa aqui na face, pessoal, nessa região aqui, ó. E essa, ó, agora que ele ficou no subcutâneo. E essa região aqui é que é a região de fraqueza, uma região de fraqueza da face, que a gente pode ter uma hérnia muscular nessa área, tá? Então, até vou falar para vocês isso aí mais para frente, que é o principal ponto de compressão do nervo fibular superficial. Então, o nervo fibular superficial é a divisão mais posterior do nervo fibular comum. No terço superior e médio da perna, ele se estende entre o fibular longo e o extensor longo dos dedos. No terço inferior da perna, mais ou menos a uns 15 centímetros antes do tornozelo, ele perfura a face muscular e se torna subcutâneo. Tá? E nessa região que ele se torna subcutâneo, que ele perfura a face muscular, pode gerar então uma fraqueza da face muscular e pode haver uma hérnia muscular ali e fazer uma compressão do nervo fibular superficial por conta disso. Então, esse é o principal ponto de compressão. Causas diversas, né? Espessamento da face, herniação muscular, trauma direto e indireto. A dor local irradia para a região lateral da perna e para o dorso do pé. Ok? Então, olha só, esse aqui era um caso mostrando aqui uma hérnia muscular na região de perfuração aqui do nervo fibular superficial. Então, pessoal, era isso dessa nossa primeira parte da aula. Na segunda parte, eu falarei mais sobre as lesões ou as áreas de compressão do nervo tibial e dos seus ramos. Ok? Aquele abraço e até a próxima.